Ele tem uma brilhante carreira política. Já foi considerado o melhor prefeito do país, o melhor governador do país. Ele é polêmico, irreverente, tem fama de brigão e afirma que vai tirar Bolsonaro do segundo turno. Bom pai, ótimo marido e dizem que é amigo fiel. O cantor Fagner, meu grande amigo, já me confidenciou isso. No passado, de maneira inconsequente e gratuita, eu o ataquei por discordar de uma cena. Mas pensando bem, hoje em dia, não o atacaria. Na verdade, entendi, tempos depois, que tal cena era protagonizada por bolsonaristas, covardes e sujos. Eu consegui o telefone dele através de um grande amigo, Eduardo Moreira, que também já esteve aqui. Hoje eu entrevisto o grande Ciro Gomes. Boa noite, começa agora. Boa noite, Ciro. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Quero imensamente agradecer. É um ato de democracia, né, da sua parte, atendendo aqui. Tantas pessoas já passaram por esse programa aqui. Para mim é um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Eu quero saber, antes de você dar o seu boa noite, se eu já posso dizer que eu estou sentado à frente e entrevistando o próximo presidente do Brasil. Bom, boa noite, Frota. Eu vou deixar organizar aqui as ideias, porque eu sou um democrata visceral. E antes da gente ouvir a voz do povo, apurada de forma livre nas urnas, eu posso apenas dizer a você que eu tenho muita vontade de servir a esse grande país, a essa grande nação, que é o nosso país, é o nosso Brasil, servi-lo como seu presidente. Eu tenho procurado me preparar isso ao longo de 40 anos de vida pública, eu não posso me apresentar como nova política, eu sou, ao contrário, mais experiente. Já fui prefeito de capital, governador de estado, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, secretário de Saúde, deputado estadual, deputado federal. Enfim, acumulei uma vivência, não é? E procuro estudar, tenho 4 livros publicados, todos eles refletindo sobre o problema brasileiro. Mas, respondendo a sua pergunta e querendo dar uma boa noite afetuosa a você, Frota, deputado Frota, eu quero agradecer a você a oportunidade. E esses gestos a gente tem que dar todo dia para o povo brasileiro. Tudo que o Brasil precisa hoje é que os diferentes se respeitem, se discutam, conversem, troquem ideias, porque essa coisa, sabe, do radicalismo odiento, do deixa que eu chuto, se eu sou simpático de um lado, eu não quero ouvir o argumento do outro, isso está liquidando a nação brasileira e fazendo muito mal à nossa maioria popular, que hoje está passando o pão que o diabo amassou. Portanto, eu é que agradeço a você, né, a oportunidade que me dá de sentar nessa cadeira virtual no seu programa, em que já sentaram pessoas tão respeitáveis do Brasil. Muito bem, Ciro. Obrigado pelas palavras. Eu vou começar com uma curiosidade. De um tempo para cá, né, você se tornou assíduo nas redes sociais. Né? Você vem fazendo um trabalho grandioso nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, enfim, todas as plataformas. E eu queria saber de você, porque nós já enfrentamos, você já enfrentou, eu enfrento também, enfim, muitos problemas com as redes sociais. Eu queria saber de você, antes da gente entrar na área econômica e etc e tal, até onde as redes sociais ajudam e o que você acha dessas redes sociais quando elas se tornam tão nocivas, né, com fake news e com ataques viscerais, né, tentando desconstruir a pessoa, a família, o que ela construiu. Como é que você vê hoje as redes sociais? Você que, né, ultimamente, nos últimos anos, está atuando bem nas redes sociais. Pesando e medindo, Frota, as redes sociais são boas. Pesando e medindo, o saldo é muito positivo, porque o que é que elas permitem hoje? Permitem que pessoas como você ou eu
que eventualmente não sendo prediletos das redes oficiais, subornadas muitas vezes pelo poder econômico, ou pela interdição do próprio governo, que fica barganhando verba publicitária em empresas que estão com dificuldades e pedem de volta que não deem espaço nem voz aos seus críticos. A rede social é um ambiente anárquico, né? Onde a gente produz um conteúdo, entra lá, como nós estamos fazendo aqui, e você vai dizer o que você quiser e eu vou dizer o que eu quiser e as pessoas vão ouvir. Então, esse é o lado positivo, porque ela dá voz àqueles que no passado, como eu que conheço bastante bem o passado recente, moderno do Brasil, simplesmente não tinham voz. Qual é o lado ruim disso? O lado ruim disso é que a internet ela é um território livre nesse aspecto negativo, porque ela não tem responsabilidade. E não é só a internet. Você pega, por exemplo, um grupo de WhatsApp que nem sequer pede autorização para fazer. Eu, por exemplo, saí do WhatsApp porque as pessoas me punham em grupos de WhatsApp e eu não dava conta de responder, como eu gosto de ser atencioso com quem fala comigo, eu gosto de responder, gosto de esclarecer, enfim, até de responder agressões de forma respeitosa, criativa ou não, né? Às vezes a canelada também volta, porque, enfim, eu sou normal, como dizia aquele personagem do Chico Anísio, né? Um personagem da escolinha do professor Raimundo, que era liderada pelo Chico Anísio, meu irmão e conterrâneo aqui do Ceará, que infelizmente não está mais entre nós. Qual é a diferença? É que aí não tem responsabilidade. Sim. Então, o que a gente precisa fazer todo dia é pedir para a população que ela, ao usar a internet, faça com o pezinho atrás, para que ela não seja vítima de manipulações. Outro dia, uma jornalista respeitada do Brasil, não é uma pessoa que já tem história, que tem uma estrada longa no jornalismo brasileiro, que é a Leda Nagli, pegou ali de primeira uma informação que ela viu, achou que aquilo era absolutamente chocante e resolveu reproduzir, dando credibilidade dela a essa informação. Era uma viagem maluca de que o Supremo Tribunal Federal e o Lula estavam planejando a morte do Bolsonaro. Sim. Para quem inventa uma loucura dessa é o gabinete de ódio do Bolsonaro, que é campeão em fazer essas maluquices. E ela foi lá e escorregou. Felizmente ela foi nobre, como sempre foi, pediu desculpas. Claro. Mas ali, sabe como é? O Santo Tomás de Aquino dizia que a calúnia é como um travesseiro de penas que se joga ao vento na encruzilhada. Né? Se você joga o travesseiro de pena ali, nunca mais ninguém vai catar todas as penas que voaram. Portanto, a coisa que a gente tem que fazer é isso. Povão, povo brasileiro, gente boa, gente querida, não se deixe enganar. Né? Mentira, enganação são elementos da política. Infelizmente, são elementos da política que no Brasil engana a gente toda semana, todo mês, todo dia, toda eleição. Então, um povo sadio, um povo sábio, bota o pezinho atrás, procura perguntar se aquilo tem fundamento, procura saber se aquilo tem procedência, se alguém assume a responsabilidade por aquilo e vamos tangendo. Muito bem. Eu sou seu seguidor no Twitter já há algum tempo e eu separei algumas tuitadas suas aqui e queria que você comentasse sobre elas. Essa aqui é recente. Não tem números mais graves para evidenciar a crise da economia brasileira. Guedes transformou nossa moeda na mais desvalorizada do mundo. A carestia está de volta quando o país tem 14,4% de desempregados e a maioria do povo na informalidade vivendo de bico. Traduz para a gente toda esse seu Twitter aqui, que não só original, como extremamente atuante, ativo, né? Frota, como eu te falei, eu acumulei 40 anos de experiência na vida pública brasileira como político. E como intelectual, ou aprendiz de intelectual, eu me esforço muito para... Eu tenho 4 livros publicados, todos eles refletindo sobre a economia política brasileira, os modelos, as coisas, e acumulei uma experiência. Então, a soma dessa pessoa que estuda muito, que procura escrever, com um político vivido, experiente, que teve muito êxito na vida toda, nunca respondi por nenhum inquérito, nem passei absolvido, enfim... Eu tenho uma biografia e isso me permite lhe afirmar, você que é jovem, é um talento que resolveu sair, não necessariamente sair, mas uma vocação do mundo artístico que resolve dar uma contribuição ao mundo da política, isso é muito importante para o Brasil. Né? Precisamos abrir a política para todo mundo que precisa vir aqui arejar, iluminar, trazer novos olhares, novos valores, novas ideias. Portanto, agora, qual é o meu ponto de vista? Eu nunca vi a situação brasileira tão grave como eu estou vendo hoje. E eu procuro sustentar essas minhas afirmações, que são, às vezes, muito contundentes, com números. Certo. Então, repare bem, o Brasil
de 1930 até 1980, cresceu ao redor de 6,34% ao ano, em média, todo ano. Perfeito. Então, crescer é o seguinte, se você não cresce, não tem como distribuir renda. Claro. Porque nasce 3 milhões de bebês por ano, se a riqueza é igual, lá vem mais 3 milhões de boca com a mesma comida, vai começar a faltar comida. Pois bem, o Brasil cresceu 6,3% durante meio século. É o país que mais cresceu no mundo. Em 1980, o modelo velho morreu. E aí, de 80 até 2010, olha os regimes. Resto da ditadura militar, Collor, Fernando Henrique Cardoso, que ninguém duvida tinha boa intenção, Lula, Michel Temer, não sei quem, chegam no Lula, 2010, o Brasil cai daqueles 6,3% para 2,3% de crescimento em média. Já começa a faltar comida. Claro. Agora veja por que o pior momento é hoje. Entre 2010 e o ano passado, antes da pandemia, e tudo isso piorou, o Brasil parou de crescer. 10 anos parado. Sabe quantas pessoas nasceram nesse período? Quase 28 milhões de pessoas nasceram. Mais de 10% da população brasileira nasceu e o país não cresceu. Portanto, você tem mais quase 30 milhões de bocas precisando comer e a comida é a mesma. Fazendo aqui uma comparação. Perfeito. Já não sobrava, então agora está faltando gravemente. Esse é o primeiro número. É a pior década em matéria de crescimento econômico dos últimos 120 anos da história brasileira. E aí, veja bem, 6 anos de Lula, PT, Dilma, 2 de Michel Temer, 2 de Bolsonaro. Então, de novo, o problema aqui não é Chico, Manel ou Maria. Eu estou tentando mostrar ao povo brasileiro que o problema aqui é o modelo econômico, Perfeito, que já era equivocado na origem e que agora deu no fundo do poço. Não tem como mais tirar nada desse grave equívoco. Felizmente, o mundo também está vendo isso. O Biden, nos Estados Unidos, está encerrando essa mitologia que foi imitada no Brasil em condições trágicas. Mas vamos a outros números. Se você quiser, me interrompa. Não, pode continuar. Mas eu quero sustentar, sob o ponto de vista do olhar do pobre, do trabalhador, que eu sei que você também está preocupado mais imediatamente com eles. Que eu me preocupo com o Brasil inteiro, mas o meu olhar é para os desassistidos e para os inconformados com mais ênfase, porque é daí que eu venho. Claro. Então, veja, e eu estou falando para a maioria. Pela primeira vez na história do Brasil, de Pedro Álvares Cabral até hoje, a maioria do povo, sadio para o trabalho, foi empurrado para a informalidade ou para o desemprego aberto ou para ter desistido de procurar emprego. Os números são os seguintes: 6 milhões de brasileiros, o IBGE chama de desalentado. Certo. O que é o desalentado para o IBGE? É o cidadão que, de tanto se decepcionar batendo de porta em porta atrás do emprego, desistiu, não está mais procurando. Lá se vão 6 milhões. Quase 15 milhões de brasileiros estão procurando emprego e levando a porta na cara que não tem emprego. Verdade. É a maior quantidade de desempregados da história do Brasil. E 39 milhões, quase 40 milhões de brasileiros estão aí se virando nas ruas. Você vê aí, quando vai à volta do trabalho, um camarada com um caixote de aplicativo nas costas, correndo, zunindo numa moto ou numa bicicleta para ganhar R$5 madrugada dentro, chovendo, vai voltar, vai chegar o frio, roendo o estômago com fome, levando comida para nós que estamos pedindo os aplicativos em casa. Nunca houve isso na história desse país. Eu estou fazendo aqui uma brincadeira com as conversas malucas do Lula. Nunca antes da história desse país nós tivemos tal volume de pessoas desempregadas. Aí você vai para a renda. O salário mínimo hoje, comparado com a cesta básica, por que a gente compara o salário mínimo com a cesta básica? Porque o pobre não gasta com mais nada, ele gasta com comida, com aluguel, com remédio e com celular para o trabalho. E acabou. Praticamente, e a prestação já está atrasada. Então veja o número. Hoje, o salário mínimo brasileiro tem o pior poder de compra vis-à-vis a cesta básica dos últimos 15 anos. Isso é o lado do pobre, para não cansar muito você. Vamos agora, e tinha mais coisa, não é? 400 mil mortos na pandemia, 408 mil mortos hoje. Né? Vamos agora para o lado das contas do governo, porque você tem que dar uma olhada como é que o governo está. Esquecendo as coisas que vocês estão votando lá, tentando ajudar, orçamento de guerra, o que é que vocês fizeram? Criaram um orçamento fora parte do orçamento normal para dar agilidade ao socorro emergencial, para dar agilidade ao enfrentamento da pandemia. Mas quando a gente esquece essas palavras e olha assim, quanto dinheiro, quanta grana entrou no caixa do governo nos últimos 12 meses e quanta grana saiu do caixa do governo, meu irmão, são 900 bilhões de reais o déficit nas contas do governo. É o maior rombo em conta pública da história do país.
Quando você gasta muito mais do que pode, o que acontece? Vai para a dívida. Claro. A dívida brasileira nunca alcançou a proporção que está hoje, tanto em matéria de volume, como proporção da riqueza, quanto nos prazos. Hoje, o Brasil já está com uma dívida superior a 6 trilhões de reais, com T de tapioca, e 400 bilhões de reais. Nunca houve nada parecido. Isso é 90% do PIB e está correndo ligeirinho, porque o PIB não cresce, claro. Então está correndo ligeirinho para ser 100% do PIB. Quando o endividado, seja uma pessoa, uma família, uma empresa ou um país, fica parecendo para o credor que não vai dar conta de honrar a dívida, o que acontece? A dívida esquenta. Ela em curto prazo, né? O agiota só empresta por 2 dias, por 24 Sim. horas, por 48 horas e aumenta o preço. Olha, meu irmão, eu vou emprestar, mas você está meio quebrando. Então você vai me pagar um juro que é o dobro, é o triplo, é o quádruplo, é o quíntuplo de um endividado normal que tem como pagar. Pois bem, o Brasil está nessa condição e nós estamos fechando uma janela que abriu-se em 2008, quando o mundo entrou na crise econômica. A principal consequência foi juro negativo. No Japão, nos Estados Unidos, na China, na Europa, enfim, juro negativo. Você tomar dinheiro emprestado, chegar no fim do ano, pagar menos do que a inflação comeu o dinheiro. Pois bem, desde 2015 que o Brasil está derrubando a taxa de juros e agora ela vai começar a correr ligeiro porque nós estamos escapulindo da dívida. Esse aqui é outro aspecto. Agora vamos olhar para os empresários. Certo. E aí, de novo, entre o tempo da Dilma, que derrubou a economia brasileira 7%, é a maior queda da história brasileira. E assim, não estou falando mal da pessoa da Dilma, sim, que é uma claro. pessoa honrada, eu não tenho problema. Estou falando de números da economia. Derrubou o PIB brasileiro 3,5% no ano, 3,2% no outro. Nunca houve nada parecido. E hoje, o Brasil já fechou 300 mil empresas comerciais. 300 mil empresas comerciais. 6 milhões de empresas estão com o nome sujo no Serasa, na antessala de quebrar. E entre a Dilma e agora, nós fechamos mais de 30 mil indústrias. É a maior desindustrialização da história do mundo capitalista. Tem um coreano que estuda isso. Então, repare, irmão, é pelo lado do trabalhador, é pelo lado da classe média, é pelo lado das contas do governo, é pelo lado empresarial. A maior fuga de capitais, estrangeiro tirando dinheiro da Bolsa, indo embora, tirando dinheiro de investimento direto estrangeiro. A Ford estava no Brasil há 40 anos, foi-se embora. A Sony fechou em Manaus, apesar de um regime extremamente generoso. E aí o seguinte, quando você tem essa fuga, o dólar indo embora, o preço do dólar em real cai. Quer dizer, sobe, né? Se falta dólar, o preço sobe. E aí a moeda brasileira é a que mais desvalorizou no mundo. Quando o Bolsonaro tomou posse, o real precisava R$ 3,70 para comprar $1. E agora nós estamos precisando de 5,50, 5,45, 5,60, chegou até 5,90. Aí diz assim, mas o povo não compra dólar. Verdade, o povo não compra dólar, mas o povo come pão. E o Brasil está importando a maior parte do trigo que usa para fazer o pão e a pizza do domingo para quem pode. Se o dólar sai de 3,70 para 5,40 e eu compro o trigo em dólar, o que acontece? O preço do pão vai subir. Claro. Aí 86% de cada 100 quilos de remédio que a gente usa no Brasil vem do estrangeiro. Tudo que vem do estrangeiro paga em dólar. Os remédios, como o povo sabe, estão subindo na farmácia. Aí o IGPM é o índice que mede a inflação em dólar. Resultado, se olhar 12 meses, 31%. É a maior inflação do atacado da história do real que eu ajudei a fazer. Olha, Frota, não tem situação mais grave na história brasileira do que essa que nós estamos vivendo. Perfeito, Ciro, perfeito. Nós temos aqui, quando eu anunciei que ia te entrevistar, alguns amigos, alguns profissionais, amantes da política, pediram para gravar algumas perguntas para você. E nós temos um amigo em comum, o grande Eduardo Moreira, né, que já esteve, inclusive, sentado aqui, fez uma belíssima entrevista. E o Eduardo gravou uma pergunta para você e, gentilmente, eu gostaria que você respondesse. Vamos assistir a pergunta do Eduardo Moreira. Olá, meu querido amigo Ciro Gomes. Que bom estar podendo interagir com você aqui nessa entrevista. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Antes de começar a pandemia, a gente tinha mais de 1 milhão de pessoas na fila para receber a aposentadoria. Pessoas que já tinham tido seu processo aprovado, já tinham passado os 45 dias e não tinham recebido ainda. Tinha mais de 1 milhão de pessoas também na fila para receber o Bolsa Família. Isso tudo é dívida do Estado.
Agora, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: por que quando o Estado deve uma LTN, uma LFT, uma NTNB, os títulos da dívida pública, as pessoas falam que se ele deixar de pagar ou se ele atrasar, isso é calote, é moratória, o Brasil vai estar quebrado. E quando deve o mesmo Estado, a mesma dívida que é o Estado que deveria estar pagando com prazo e etc., quando deve para quem é mais pobre, para quem é mais velho, para quem está doente, e não paga, atrasa, a gente não diz que é calote. Não sai na capa do jornal, não sai no Jornal Nacional, não sai em nenhum noticiário. Por que dever para pobre, doente e velho pode e dever para banqueiro é calote, é moratória? Um forte abraço a Eduardo Moreira e que o Brasil saiba, Frota, o que você e eu já sabemos, esse é uma das melhores cabeças do pensamento econômico brasileiro contemporâneo, vem de uma experiência profissional extraordinariamente exitosa, podia estar confortavelmente por cima da carne seca, porque sabe operar esse mercado financeiro, todas as manhas e truques ele sabe brilhantemente, e pelas tantas teve uma epifania, que está na pergunta dele, que não é uma pergunta, na verdade é um manifesto, não é? Que a gente precisa só repetir. O Brasil quebra contratos com a população mais pobre, com a classe média, diariamente. Quebra contratos, por exemplo, quando faz uma reforma da Previdência, e eu não duvido que muita gente sabe que a Previdência brasileira precisa ser reformada. Claro. Eu nunca me recusei a debater reformas no país. Pelo contrário, se a gente sentar em cima do que está aí, o Brasil não sai daí para canto nenhum. Mas há reformas e reformas. E aí, qual é o defeito daquela que passou, para mim? É que ela é uma espécie de contrato entre gerações. Ela foi montada assim: eu trabalho hoje, porque sou mais jovem e tenho saúde, e financio o aposentado que não pode mais trabalhar e que já atingiu a idade. Exatamente. Na crença de que quando eu envelhecer e não puder mais trabalhar, o jovem que vai estar lá atrás trabalhando vai pagar a minha aposentadoria. Isso é um contrato entre gerações, que é o sistema de repartição. Nós quebramos isso. Nós quebramos isso em várias ocasiões, e uma delas é essa que o Eduardo está registrando. As pessoas implementam o direito, mesmo com todas as perversidades do direito, e o governo senta em cima, burocratiza, exige perícia de gente que não pode nem sequer subir um elevador, como nós assistimos, subir um elevador, não subir uma escada, se o elevador do INSS está quebrado, que foi um episódio chocante que o Brasil inteiro assistiu, e faz isso também com a fila do Bolsa Família e tal. Por que ninguém se queixa, não sai na manchete do jornal? Por causa da correlação de forças na política. Tudo deságua na política. No Brasil, 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas têm a fortuna equivalente ao que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres do país. É isso mesmo que eu estou dizendo. Nenhum país do mundo tem nada parecido. 5 pessoas têm fortuna equivalente a 100 milhões de pessoas para se virar no Brasil. E essas 5 pessoas, mais as 20 mil pessoas mais ricas, elas controlam tudo o que é poder no Brasil, desde o poder da informação, a mídia, a grande mídia brasileira. Eu não estou me queixando, eu estou respondendo claro. ao Moreira. Então, veja, as 5 grandes mídias nacionais brasileiras pertencem a 5 famílias. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Quem é o dono da NBC nos Estados Unidos? Ninguém sabe. Tudo bem, o Murdoch é dono lá de uma coisa, mas normalmente o capitalismo já é de capital aberto. No Brasil são 5 famílias e uma igreja. Ok, está tudo certo, mas eu estou respondendo por que a gente não tem. E essas pessoas são aquelas que têm excedente financeiro e que usam há mais de 40 anos o governo como um mecanismo institucional de transferir renda de quem trabalha e produz para quem especula no juro alto. O Brasil, como eu já te falei na pergunta anterior, há 35 anos tem a taxa de juros mais alta do planeta Terra. Agora, com o Bolsonaro, não gosto nem de lembrar isso, porque o Bolsonaro é um desastre, nós estamos com a menor taxa de juros real dos últimos 35 anos. Eu não gosto de esculhambar o Bolsonaro fora daquilo que ele merece. É um genocida, é um irresponsável, é um incompetente, mas a taxa de juros que o governo Bolsonaro está pagando, ele nem sabe por que nem deu ordem para isso, e agora ele vai fazer o juro subir de novo. Mas o fato é que o Banco Central brasileiro, durante os 2 anos atuais, os últimos 2 anos, paga a menor taxa de juros do mundo. Já estão arrependidos, vão subir correndo a taxa de juros de novo, e lá se vai mais uma porta fechar para o Brasil. Essa é a razão, meu caro Eduardo Moreira, essa é a razão clara
é que se você assistir na rua ou na estrada um tatu em cima de um toco, não duvide, aposte que alguém botou. Por quê? Porque tatu não sobe em toco. Então, no Brasil é o seguinte, quem tem a grana tem a informação e tem o controle da maioria do poder político há anos no Brasil. Ô Ciro, eu tenho aqui antes uma pergunta aqui do jornalista, amigo meu, Boris Casoy, que eu tanto respeito, mas antes eu queria te perguntar, né? Nós tivemos aí 4 ministros da saúde, né? Estamos vivendo um momento absurdo na pandemia, né? Uma crise sanitária sem precedentes. Nós temos falta de vacina, falta de insumos, faltou oxigênio, brasileiros morreram asfixiados no país, um plano nacional de vacinação completamente desorganizado, né? Uma série de problemas. Esse novo ministro, eu nem conheço ele, o Queiroga, mas me parece um fantoche na mão ali do governo, fala o que mandam ele falar. O que você, Ciro, faria diferente se fosse você hoje o presidente desse país? Eu diria a você que tudo, Frota, mas eu quero ter coerência, então eu posso te mandar logo mais, você agora não como apresentador, mas como deputado. Claro. Eu imaginei, quando se apresentou a pandemia ali em março, né, os primeiros casos em fevereiro, e aí em março eu sou um cara que vivo lendo, acompanhando as coisas, acompanhei a coisa de Wuhan e aquela coisa ali e tal, então eu vi que aquilo ali ia ser um negócio gravíssimo. Não porque eu sou profeta, é porque eu escuto a ciência. Claro. Aí eu pensei, ora, uma tragédia desse tamanho, eu sou um adversário agressivo do governo, eu tenho agora que dar um exemplo. Claro. Diante de uma tragédia desse tamanho, eu tenho que mandar logo uma carta para o presidente, me solidarizando com ele e me oferecendo para colaborar, desde que a linha do que a gente precisasse fazer fosse a linha correta. Aí eu mandei essa carta. Mandei uma carta e, veja, assim, me dá orgulho pelo dever cumprido, não é de claro. Baixar a arma na hora que a tragédia se aproximava da minha nação, do meu povo, não estava na hora de eu movimentar uma oposição agressiva como é a minha ao Bolsonaro. Claro. Mandei a carta para ele, presidente, isso é uma pandemia grave, ela não tem remédio, e se ela não tem remédio, só tem uma saída para ela, a vacina. Se ela não tem remédio e não existe vacina, agora nós temos que organizar um grande lockdown coordenado no país inteiro, fazendo uma comissão mista do presidente da República liderando a nação, com todos os governadores e uma representação dos prefeitos, com a representação parlamentar, com a audiência do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, para que a gente estabeleça uma coesão nacional. E se a gente fizer esse lockdown muito bem feito, a gente interrompe o itinerário de tragédia da expansão do vírus e confina esse vírus. Porém, dizia eu na mesma carta, se a gente vai fazer isso e a gente sabe que não pode segurar todo mundo em casa, porque a polícia precisa ir para a rua, a farmácia tem que abrir, o supermercado, eu citava esse exemplo, o supermercado tem que abrir, não é? O pessoal, os garis, o pessoal da limpeza pública tem que sair, os profissionais de saúde têm que ir para a batalha, então isso vai furar esse isolamento e vai ter efeito econômico. Portanto, nós temos que fazer um socorro para que as populações possam ficar em casa com a renda mínima necessária e as empresas têm que ser socorridas para que elas possam manter os trabalhadores nas ruas. Isso é a carta que eu mandei para ele. Perfeito. E aí eu disse, como eu sou oposição ao senhor, eu não tenho o direito de dizer como é que as coisas seriam, eu tenho que me botar no seu lugar. Então eu vou assumir aqui uma tarefa que não é da oposição, mas eu acho que numa hora como essa todo mundo tem que dar a mão, vou lhe fazer uma sugestão de onde tirar o dinheiro. E aí danei, como é meu jeito, a fazer uma série de sugestões de onde arrancar o dinheiro, que eu estava estimando 300 bilhões em apenas um ano, que era com coisas relativamente simples de fazer, em linha com as melhores práticas internacionais. Eu vou te mandar essa carta. Perfeito. O Bolsonaro faz o oposto. Faz o oposto. O Bolsonaro agride os governadores, agride os prefeitos, transferindo responsabilidade em direção à opinião pública. Ele minimiza a pandemia, chama de gripezinha, como a gente viu várias vezes, desmobiliza o esforço de isolamento social, dando ele próprio exemplo de aglomeração. Ele chegou, Frota, dos Estados Unidos, numa comitiva de 30 pessoas, 27 foram contaminados. Um dos vetores de contaminação originais no Brasil foi a comitiva do Bolsonaro. Sim, veio um avião cheio de Covid.
Ele, naquele dia, foi para a porta do Palácio confraternizar com as pessoas, com o presidente da Anvisa, Sim. com o ministro da Saúde, percebe? E dizendo o oposto do que a comunidade científica internacional estava dizendo. Ato contínuo. Ele passa como um verdadeiro charlatão. O charlatanismo é crime capitulado no Código Penal. Sim. Eu sou professor de Direito. Você, Frota, é um ator. Eu não sei se tem outras formações. Eu sou um professor de Direito, não é? Advogado. Eu não posso prescrever remédio. Claro. Por mais que eu tenha grandes cientistas do meu lado, eu não posso chegar aqui na televisão, olha, se você está com dor de barriga, tome Capivarol, não sei o quê. Eu não posso fazer isso. Isso está absolutamente obrigado apenas a quem tem qualificação técnica para isso, e quem fizer o oposto é criminoso. Alguém duvida que o Bolsonaro ficou na televisão com a caixinha de cloroquina? Sabe o que aconteceu? O Brasil teve uma comorbidade criada pelo Bolsonaro. Sim. Ele que incentivou. É a disfunção hepática que matou muita gente no Brasil. Eu, se fosse familiar de qualquer pessoa que morreu por disfunção hepática por causa do uso da cloroquina, ia exigir, e sem erro, ia exigir milhões de reais de indenização. E a União tem ação regressiva contra o Bolsonaro, por charlatanismo puro. Sim. Então, veja, e na sequência, em agosto, a humanidade começa a ter notícia de que o esforço de pesquisa para vacina estava tendo sucesso. A Pfizer, eu tenho esses ofícios, Frotas, também posso lhe mandar como deputado cópia deles. Sim. A Pfizer manda em agosto do ano passado uma oferta de 70 milhões de doses da Pfizer. É verdade. Que é simplesmente aprovada e acompanhada não só pelos órgãos internacionais, mas pela melhor agência de vigilância sanitária do mundo, que é a FDA americana. Sim. O FDA, Food and Drug Administration americano, é respeitado no mundo inteiro. A Inglaterra, por exemplo, aceita via convênio que uma coisa aprovada pelo FDA seja usada precariamente na Inglaterra até o seu sistema local a evoluir. Claro. Pois bem, não responderam os ofícios. Eles ofereciam as primeiras doses em dezembro do ano passado. Eu fiz um cálculo aqui. Se a gente tivesse começado a vacinar em dezembro, nós tínhamos salvo desses 408 mil pessoas, nós tínhamos salvo mais de 50 mil brasileiros só com a antecipação da vacina. Isso é genocídio. E a responsabilidade disso chama-se Jair Messias Bolsonaro. Percebe? Quem foi o Supremo Tribunal Federal garantir que os governadores e prefeitos tivessem autonomia sem dispensar a responsabilidade da União para fazer o enfrentamento da pandemia fui eu, como advogado, e o PDT, o meu partido, sim, eu lembro. Né, que acionou, e o ministro Marco Aurélio nos deu a liminar. A partir daí ele começa a dizer que foi dispensado a responsabilidade. Não é verdade. O SUS brasileiro é daquilo que a gente chama em direito constitucional de competência concorrente. Ou seja, a responsabilidade pela saúde do povo é do governo federal, dos estados e dos municípios. E cada um deles tem uma esfera de autonomia. Por quê? Porque o nível de impacto de uma pandemia depois foi se harmonizando, mas é muito diferente. Por exemplo, do Ceará, que é uma cidade, o Fortaleza é uma cidade extremamente turística, começou a pandemia aqui, não tinha um caso em Juazeiro do Norte. Então é evidente que tinha que fechar Fortaleza e deixar Juazeiro aberto. Claro. E quem sabe disso é a autoridade local. Deixa eu te dizer mais, só para acabar essa responsabilidade aqui do Bolsonaro. Perfeito. Nós fomos para a justiça para poder fazer simplesmente a medição de temperatura de turistas que chegavam numa conta. 13 mil turistas chegavam dos Estados Unidos por semana em Fortaleza, Frota. E nós queríamos vedar o voo que o Bolsonaro não vedou. Quem precisa desses voos somos nós lutamos a vida inteira para trazer turista para cá. Só que os americanos já tinham explodido e viraram um vetor de contaminação. Então, quando nós não conseguimos proibir, que o Bolsonaro não deixou, nós quisemos fazer pelo Estado a medição da temperatura dos pacientes para fazer uma quarentena para quem chegasse com febre. Bolsonaro foi na Justiça, que incrivelmente deu ganho de causa a ele, o Tribunal Regional do Recife, e proibiu o Estado do Ceará de medir a temperatura dos turistas que chegavam 13 mil por semana dos Estados Unidos. Outros 8 mil da Itália. Lembra que a Itália também explodiu antes? Pois bem, como é que a gente pode deixar de condenar um homem desse ou de chamá-lo de genocida? Ele é um genocida. E toda aquela carta, nem resposta eu recebi. Para você ver que no momento que nós precisamos, né, que nós mais precisamos de um líder no país, nós não tivemos esse líder. O jornalista Boris Casoy também já passou aqui no programa e enviou uma pergunta para você e eu gostaria que você respondesse ela gentilmente. É um privilégio, é um dos grandes jornalistas brasileiros. Gosto muito dele também, meu amigo. Eu também. Então, vamos assistir a pergunta do Boris Casoy.
Ministro Ciro Gomes, meus melhores cumprimentos. A minha pergunta é sobre costumes. Qual a sua atitude, se eleito presidente da República, frente à legalização de drogas como a maconha, o casamento gay e o aborto? Meu estimado jornalista, a minha opinião sobre esses assuntos de costumes está espalhada aí, quem quiser conhecê-la vai para a internet. Entretanto, aos 63 anos de idade, eu amadureci uma compreensão do Brasil verdadeiro, do Brasil profundo. E é que entre nós brasileiros há uma profunda e grave e insuperável, a preço de hoje, divisão em relação a esse temário de costumes. Há uma força religiosa, uma força moral, não é, com uma posição absolutamente hostil até ao debate desses assuntos. E eu imagino que, não pretendendo ser um guru de costumes, eu quero me posicionar como um possível presidente do Brasil. Como é que um estadista, diante desse tipo de desafio, deveria se postar? É o aprendizado que eu estou procurando. Eu acho que a gente devia afirmar alguns valores. Primeiro, o que está em disputa no Brasil para um candidato a presidente da República, protagonismo ou não, é um projeto nacional de desenvolvimento que tem um objetivo claro: superar a miséria e a desigualdade num prazo que deve ser explícito para que a gente possa cobrar, dizer de onde vem o dinheiro, da divisão de tarefas, estabelecer um processo de avaliação, de controle, para superarmos a miséria e a desigualdade. Isto pode fazer com que a gente celebre um enorme e generoso consenso no Brasil. Entretanto, se eu desço desse grande objetivo estratégico que nos une para discutir questões morais, como são essas todas gravíssimas questões que o grande jornalista me propõe, como eu já fiz em muitas outras ocasiões, eu estaria contribuindo para dividir o Brasil e não respeitar isso. Mas eu não posso fugir dessas questões. Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é que eu me porei, como estadista, responsável por afirmar esse debate. Marcar a hora, marcar o lugar, iluminar esse debate, trazer todas as forças e representações que têm importância, não é? Por exemplo, na questão do aborto, há uma imensa preocupação em matéria de saúde pública. O movimento feminista tem um olhar sobre essa tragédia. Todo mundo sabe que o aborto é uma tragédia, ninguém pode ser a favor do aborto. A questão não é essa, a questão é qual é o papel do Estado Nacional brasileiro diante de uma tragédia de saúde pública, de uma tragédia moral, de uma tragédia religiosa, de uma tragédia afetiva, de uma tragédia familiar. Assim, a questão das drogas. Vamos lá, nas drogas eu avanço mais um ponto, não é? Parece que não há nenhuma escola que nós possamos dizer, olha, a experiência internacional do lugar tal resolveu essa parada, nós vamos por lá. Vamos enfrentar as restrições morais, vamos enfrentar as incompreensões, os preconceitos, mas vamos pegar a experiência da acolá, daquele lugar ali. Não há esse lugar. Os americanos adotaram a tal guerra contra as drogas, uma política de absoluta intransigência que pune desde o usuário. Isso foi uma política lá do governo Reagan e deu um desastre grande. Essa é a política que o Brasil imitou. Só para vocês terem uma ideia, Frota, o Brasil, quando o Lula tomou posse, tinha algo ao redor de 280 mil pessoas apenadas. Era a população carcerária do Brasil. Quando o Márcio Tomás Bastos, eu não duvido, com a melhor boa-fé, no ministro da Justiça do Lula, fez alguns acordos de cooperação com os Estados Unidos, nós trouxemos essa política dos americanos para cá. Resultado, hoje nós temos 800 mil pessoas como população carcerária e mais 250 mil mandados de prisão não executados. Se eles fossem executados, o Brasil teria hoje 1.050.000 pessoas presas. Quem são essas pessoas? Tudo jovem, negro, pobre da periferia. Qual é o crime, em média, que levou essa garotada para o presídio? A posse ou o tráfico de minúsculas quantidades de droga. E essa garotada, ao entrar no presídio, imediatamente entra para ser ferrado no queixo e ter que se filiar a uma facção criminosa que dominou o sistema prisional brasileiro, é a partir das facções que se representam nas praças e ruas das periferias do Brasil. Será que essa é a política que nós temos que continuar? Será que não existe aí uma reflexão que a experiência dos outros, porque também aqueles países
que simplesmente liberalizaram todas as drogas, também se deram muito mal. Sofreram. Não conseguiram resolver esse grande flagelo da vida moderna brasileira. Eu quero iluminar esse debate, trazer os cientistas, trazer a experiência internacional, trazer as denominações religiosas todas, para que a gente estabeleça um generoso e fraterno debate e não deixe que a interdição e o preconceito impeça o Brasil de achar um caminho, quem sabe um caminho para o mundo também aprender, porque aqui no Brasil nós seremos capazes de construir essas alternativas. Comunidade LGBT, aí não tem mais dúvida. Isso não está mais em debate. Não é? O Conselho Nacional de Justiça brasileiro reconheceu o efeito civil da união estável entre pessoas do mesmo sexo, e isso, francamente, nós temos que respeitar, ou se não quisermos racionalizar o assunto, vamos apenas reproduzir o lindíssimo verso do Lulu Santos, que é: consideramos justa toda forma de amor. Eu penso que é justa toda forma de amor. Grande Lulu. Ô Ciro, nesses 2 últimos anos, né, o Jair Bolsonaro, ele não teve controle da Câmara, enquanto o Rodrigo, né, Maia lá estava, e também o próprio Centrão, que o Jair Bolsonaro, na campanha, chamou de bandidos, de corruptos, né, que eles jamais fariam um acordo com o Centrão, que o Centrão só levava os presidentes ao fundo do poço e etc. e tal. Bom, o Bolsonaro, ele conseguiu eleger o Arthur Lira, né? Você sabe que a peso de ouro, eu acabei votando no Baleia Rossi, fiquei fora dessa operação que foi feita, né, envolvendo General Ramos, envolvendo 3 bilhões de reais e etc. e tal. Bom, não é o caso aqui, mas acompanhando seus twitters, eu vi aqui o seguinte: Lira diz que a análise de impeachment depende de conjuntura e não tem prazo, né? Isso aqui saiu no UOL. E eu queria saber o que você acha do impeachment, um presidente que hoje está sentado numa cadeira, e nós sabemos que ele já não poderia estar sentado nessa cadeira, tem 110 pedidos de impeachment, não só de políticos, mas de vários segmentos da sociedade, né? Como é que você vê esse processo de impeachment? E o Arthur Lira hoje, né, semana passada, ele declarou que 95% dos pedidos e dos processos não valiam para nada, e agora ele já disse que são 100%. Né? Como é que você avalia essa questão do impeachment nesse momento, com pandemia e etc. e tal, e a questão de termos aí 110 pedidos de impeachment ali e estão sentados em cima da mesa, né? Estão sentados em cima dos pedidos, perdão. Frota, como você sabe, o impeachment é um remédio jurídico e político. Sim. Ele não é pura simplesmente um remédio jurídico, como, por exemplo, o estelionato, 171, né? ou o roubo, 157, o artigo, né? Ou o crime de charlatanismo. Isso é um crime comum e tal. Ele é uma consequência do cometimento de crime de responsabilidade. Perfeito. Como tal definido na lei. Mas ele não é julgado pelo judiciário. Por isso que ele é um processo jurídico e político. Ele é, primeiro, um remédio para punir um presidente da República que tenha cometido crime de responsabilidade. Ele não é um remédio para governo ruim. Perfeito. Não é um remédio para governo que a gente não gosta. Claro. Eu, por exemplo, achava o governo da Dilma uma tragédia, achava o governo da Dilma o pior da história brasileira depois do Collor, e agora vai ser superado pelo Bolsonaro. Porém, a Dilma, na minha opinião, não houvera cometido nenhum crime de responsabilidade. Perfeito. E isso a gente tem que deixar claro, não é, que o impeachment é uma punição para o cometimento de crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade está escrito na lei o que ele é. E eu sou signatário de 3 pedidos de impeachment. Por quê? Porque sou professor de direito, quero lembrar isso apenas pela moral, claro, que eu tenho que dar a minha palavra, claro, né? Qualquer tipo de gabolice. E eu tenho que ter responsabilidade, eu pretendo ser presidente do Brasil. Então eu não posso estar dando vazão, por exemplo, o Lula propôs o impeachment do Fernando Henrique Cardoso.
Na época, eu fui contra. Eu era oposição ao Fernando Henrique Cardoso, tendo rompido, tendo ajudado a fazer o real, e fiquei contra, porque o Fernando Henrique Cardoso não tinha cometido nenhum crime de responsabilidade. Perfeito. O PT propôs o impeachment do Itamar Franco, sabe, como ferramenta de propaganda, de desgaste político, que é nosso papel da oposição, mas não por esse caminho. Esse caminho é um caminho muito grave, muito sério. E eu, que pretendo ser presidente do Brasil, jamais vou legitimar um caminho golpista usando o pretexto de uma punição por crime de responsabilidade. O que é crime de responsabilidade? Número 1, atentar contra o regular funcionamento das instituições da democracia. Até as emas do Palácio do Planalto viram. Claro. Ou não é verdade que o senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Brasileira, foi bater na porta do quartel-general do Exército, confraternizar, dizendo: eu sou vocês, vocês são eu apoio vocês, com um agente que estava ali pedindo intervenção militar, a volta do AI-5, que quer dizer tortura, censura à imprensa, fechamento do Congresso Nacional, Exatamente. Perseguição de magistrados, perseguição de jornalistas, perseguição de oposicionistas ao governo. Agressão às mulheres. Perseguição a todo mundo, É. todas as franquias democráticas, aos Sim. sindicatos, aos estudantes, às mulheres, e tortura. Então, o Bolsonaro cometeu este crime de responsabilidade. Não adianta o Lira mentir e tapar o sol com a peneira. O Brasil inteiro está vendo, e ele, Lira, como infelizmente meu querido amigo, e é meu amigo mesmo, que acho que fez uma boa administração, mas não percebeu a importância histórica, porque o presidente da Câmara, inclusive, está errado. Nós precisamos reformar isso. Não é? Não pode ser o juiz da vida e da morte. O Congresso Nacional, a Câmara Federal, é um colegiado, onde se Exatamente. representa a população brasileira. O que cabe ao presidente é apenas olhar se está conforme os ditados formais e mandar para o plenário constituir uma comissão. E aí, se o governo tiver maioria, o governo se defende, ou o governo vai lá e prova sua inocência, o impeachment vai para o arquivo, como aconteceu com o Trump. Claro. Mas a presidente da Câmara Federal americana não engavetou. Eles não podem fazer isso. Estão fazendo isso arbitrariamente. Infelizmente, o Rodrigo também não viu a ocasião histórica. Por que a ocasião histórica? Porque na medida que você despacha, você não está determinando o impeachment. Você está determinando que a Câmara apure. E aí o que aconteceria no dia seguinte? O Bolsonaro imediatamente pararia com a sua irresponsabilidade genocida. Nós teríamos salvo 200 mil pessoas, 150 mil pessoas, 300 mil pessoas das 408 mil que morreram. Porque na hora que houvesse uma comissão e aí começasse, vamos examinar aqui, o Bolsonaro está atentando contra o regular funcionamento das instituições, o Bolsonaro fez um esforço renitente, que é outro crime de responsabilidade, de periclitação da vida e da saúde da população nacional. O Bolsonaro atenta contra a federação, quando faz o que faz e repetidamente continua cometendo com os governadores e prefeitos. Tudo isso é crime de responsabilidade capitulado. Mas na hora que houvesse uma comissão, tivesse lá o deputado Frota aliado ou adversário, não interessa. Perfeito. A opinião pública ia acompanhar. Claro. O Frota não podia chegar lá e dizer: vou votar o impeachment do Bolsonaro porque eu não gosto do Bolsonaro. Ia ter que votar motivando o voto. Ia ter que ter um relatório demonstrando, o governo ia se defender, ia levar suas provas, ia levar sua defesa, e os acusadores tinham que ir lá demonstrar e podia até depois ser acusado de denunciação caluniosa, no meu caso. Nada. Fizeram isso e fica um país inteiro de 208 milhões de habitantes refém de uma trama de gabinete de suborno. Porque aqui está uma consideração de natureza política. O Bolsonaro, meu irmão que votou nele, não estou falando para você, Frota, Claro. e todos nós somos enganados por políticos. Isso é uma coisa que a gente tem que ter humildade para saber, e só tem uma saída, é a gente ter um pouquinho mais de cuidado com o voto, olhar o passado, não votar com raiva, porque ali estava uma raiva grande, justa, né, pela esculhambação que o PT generalizou no país, pela debacle econômica sem precedente. O cara que parecia a resposta para essa esculhambação, né, que aconteceu no Brasil, grande, não foi pequena, parecia ser o Bolsonaro. Eu fiquei ali meio invisível, ainda tirei um honrosíssimo terceiro lugar, mas era visto por gente do sul do Brasil, especialmente do Sudeste, como amigo do Lula, aliado do Lula, e a turma queria era alguém que limpasse a esculhambação econômica, Exatamente. social e moral que o PT produziu no governo. Está tudo certo, nós vamos continuar aprendendo e votando, não tem problema. Mas o Bolsonaro é um estelionatário político de caso pensado. Porque o Bolsonaro, se você recuperar, ele disse claramente: isso é ato constitutivo da sua presidência. Por que o lulopetismo foi tão repudiado pelo povo?
Porque se acertou com o Renan Calheiro, acertou-se com o Eunício Oliveira, acertou-se com o Eduardo Cunha, ou não é verdade que o Lula deu furnas para o Eduardo Cunha? Claro. Eu denunciei publicamente, deu furnas para o Eduardo Cunha roubar, né? Botou o Michel Temer na linha de sucessão, isso botou o Gedel Vieira Lima, aquele dos 51 milhões nas malas. Isso tudo não dá para esconder, aconteceu. E aí o Bolsonaro vem dizendo, olha aí, tudo ladrão, tudo bandido, tudo não sei o quê. E hoje nós temos uma notícia, que o Bolsonaro e o Lula estão procurando o Sarney. Sim, verdade. Não tem alguma coisa errada? Na minha cabeça tem alguma coisa profundamente errada nisso. Por agora, o Bolsonaro, para a gente que aceitou o apelo dele, ele é um estelionatário. Ele prometeu que ia mudar a política e está fazendo pior. Ele prometeu, ele é um estelionatário, disse que não ia ter corrupção no governo. Eles aprenderam a fazer uma corrupção, Frota, que é quase o crime perfeito. Vou te dar aqui alguns exemplos práticos e você pode usar todos, e eu sou testemunha, se você quiser, na sua tarefa de fiscalização como parlamentar. Vamos lá. O Banco do Brasil entregou para o BTG 3 bilhões e 100 milhões de reais de ativos, a pretexto de que estariam ilíquidos, que não estavam sendo pagos regularmente, ninguém viu isso, é uma alegação, para o BTG. Esse G aí é Guedes. Sim. É um banco fundado pelo BTG, é um banco do Guedes, por 370 milhões. Ou seja, o Banco do Brasil entregou 3 bilhões e 100 milhões por 370 milhões. Será que o BTG comprou isso para fazer caridade para o Brasil e para o Banco do Brasil? Não, comprou isso para ganhar dinheiro. Claro. E quem perdeu dinheiro? O povo brasileiro. Então, isso aqui é uma coisa básica. Bastou eu denunciar, eles correram com o presidente do Banco do Brasil. Tiraram o presidente do Banco do Brasil, botaram para fora para ver se acalava a boca das pessoas e tal. E tem aí um procurador do Tribunal de Contas da União atrás disso, mas a imprensa calada estava, calada ficou, porque aquilo que eu falei na pergunta anterior. Não é? Se o camarada tem condição de ter uma grana preta e pagar publicidade, etc., etc., não sai notícia contra ele. Isso é um crime perfeito. É verdade. Eu vou te dar mais algumas. Eles aprenderam o seguinte: para privatizar a Petrobras, eles tinham que consultar os senhores deputados. Sim. Como representantes do povo. Nós entramos no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, infelizmente, né, com todo o respeito e acatamento que a gente tem que ter, porque numa democracia a eles cabe a última palavra, mas eu não preciso ser admirador de todas as decisões. Aí o Supremo fez a seguinte decisão: não, nós fomos ao tribunal pedir ao tribunal que determinasse que a Petrobras, para ser privatizada, houvesse uma consulta aos representantes do povo, dos deputados federais. Pois bem, não, o tribunal diz, só pode privatizar a Petrobras se consultar os deputados, vírgula, mas pode privatizar subsidiárias. Olha o truque, crime perfeito. Quem é que diz que uma empresa da Petrobras é ou não subsidiária? O Conselho de Administração da Petrobras, onde está lá a maioria representando o capital privado e estrangeiro. Então, o que é que eles fizeram? Resolveram esquartejar a Petrobras e vender aos pedaços, causando um enorme prejuízo ao Brasil e ao povo brasileiro, além de uma política de preços absolutamente criminosa que não se explica. É verdade. É outro crime grande. Mas veja o que é que eles fizeram. Pegaram a refinaria Landulfo Alves, eu vou te falar porque é só aqui que sai. Claro. Landulfo Alves, na Bahia, se você fosse construir a Landulfo Alves, você precisava de uns 15 bilhões. Eles venderam por 1 bilhão e 500. Se você puxar o fluxo de caixa da Landulfo, só o fluxo de caixa conhecido, ela vale 3 bilhões hoje. Eles venderam por 1 bilhão e 500. Para uma empresa estranha dos Emirados Árabes Unidos e tal, que ninguém sabe qual foi o procedimento e tal. Aí tem. É só investigar que tem. Mas eu vou te dar mais. A Petrobras transporta gás e transporta óleo, petróleo e gasolina e óleo diesel, etc., numa empresa de logística chamada TAG, T-A-G. Perfeito. Só a Petrobras usa. São os grandes dutos, vai de Cubatão para São Paulo e tal, tem, né, o gasoduto Brasil-Bolívia e tal, tá ali. Só a Petrobras usa. Essa gente transformou a TAG numa subsidiária e venderam a TAG com um contrato que eles chamam no jargão de take or pay. Significa o seguinte: se usar, paga, se não usar, paga também a mesma coisa. Isso é que é o take or pay. Venderam para a Petrobras, que só é ela que usa, por um valor que é 3 anos de aluguel. E a Petrobras imediatamente alugou a empresa que era dela, que foi vendida para um pool de bancos, e essa turma também calou todo mundo, ninguém diz nada. E agora a Petrobras está pagando o aluguel
pelos tubos que ela construiu por um valor muitas vezes maior e 3 aninhos de aluguel pago o que os banqueiros deram para a Petrobras a preço de comprar TAG. E eu não vou cansar seus ouvintes, seus espectadores, a roubalheira é de braçada do governo Bolsonaro. E não é rachadinha dos filhos, comprar casa de 6 milhões de reais, porque isso aí todos nós já sabíamos. Eu já tinha dito na campanha, eu fui colega do Bolsonaro, contemporâneo dele, deputado, o gabinete dele era 150 metros do meu, cansou de passar por ali perguntando coisas para mim, etc. Pois bem, o Bolsonaro tinha 5 funcionários fantasma, todo mundo sabia. O Bolsonaro roubava a frota, dinheiro da gasolina. E você está lá na Câmara, faça uma pesquisa que você vai ficar chocado. Eu, deputado, e ele, deputado. Nós tínhamos direito às mesmas coisas, né? Pois bem, compare o gasto de gasolina do meu gabinete com o gasto de gasolina do deputado Bolsonaro. Sabe, o Bolsonaro tem um mês de 10 mil reais de gasolina no posto da Barra da Tijuca. Se você botar 10 mil reais de gasolina num carro, ele dá para rodar umas 4 vezes o planeta Terra e ainda sobra gasolina. Percebe? Naquele mês eu gastei 360 reais de gasolina do dinheiro do povo. Percebe? Então, ele é um grande estelionatário, ele enganou a população. Prometeu uma nova política, sendo um velhaco ligado a tudo que mais não presta e se vendeu para o Centrão. Ele não comprou o Centrão, ele se vendeu para o Centrão. Se vendeu, é verdade. É a turma dele. Eu conheci o Bolsonaro ligado ao Eduardo Cunha. Bolsonaro ligado a toda a esculhambação da política do Rio de Janeiro, sabe? Esse Witzel, que foi caçado, o Sérgio Cabral, que está na cadeia, o Bolsonaro ligado ao Eduardo Cunha, o Bolsonaro ligado às milícias, sabe? Do Adriano. Sim. 89 mil reais. Esse Queiroz, isso é um bandidaço. Esse cara tem 10 homicídios, Frota, nas costas. E é o homem que era o faz-tudo do Bolsonaro a ponto de botar 89 mil reais na conta da primeira-dama. Aliás, a propósito de primeira-dama, só para o bolsonarista saber, a primeira-dama agora, nessa tragédia em que a fome está no lar de quase 40 milhões de pessoas do Brasil, 19 milhões estão com fome aberta, a primeira-dama fez uma campanha para ajudar o povo pobre. Gastou 9 milhões de propaganda e aplicou 4 milhões em cesta básica. Isso é o Bolsonaro. Ô Ciro, eu tenho aqui milhares de perguntas, muita gente pedindo para falar com você. Vou tentar ser breve na resposta. Não. O nosso programa está chegando ao fim, mas eu tenho aqui, por exemplo, o advogado Dr. Arthur Rolo, advogado eleitoral, o Neumann Pinto, o Lobão. Grande jornalista. Eu vou te enviar as perguntas em vídeo e você aí pede para editar e juntar e publica na sua rede social. Eu respondo. São pessoas bacanas e que queriam fazer essas perguntas. Eu tinha muita coisa para te perguntar, tenho certeza que o público também, né? Eu queria imensamente agradecer a você, né, essa aula, essa maneira como você vê e como você fala realmente, né, sem nenhum tipo de pudor ou ficar em cima do muro. Quero te desejar muito boa sorte, né, daqui para frente em 22. Eu vou encerrar o programa, eu vou deixar que você faça as suas considerações finais. Sem antes, mais uma vez, a gente já falou por telefone, mas eu faço questão de falar em público aqui, que eu te liguei para me desculpar daquele vídeo que eu havia feito lá quando houve aquele problema ali com aqueles bolsonaristas na frente da sua casa. Enfim, eu tive a oportunidade de falar contigo, mas quero fazer em público também, porque acho que é decente da minha parte, né? E quero deixar aqui que você faça suas considerações finais. O que você quer para o Brasil, o que você pretende. O programa é seu e muito obrigado aí. Suas considerações finais, Ciro. Eu que agradeço, Frota. E você, na ligação, já tinha me comovido muito, porque a gente, qualquer um de nós, quantas vezes eu, pode cometer um erro pensando que está fazendo as coisas direito, defendendo aquilo que é seu valor, mas se você considera na sua consciência que não fez a melhor justiça e se pede desculpa, isso só faz de você uma alma boa e isso pode acreditar, não ficou mancha nenhuma, nenhum registro de nada, porque eu me vejo, né, cometendo erros e costumo fazer isso que você fez, pedir desculpa. E aquilo foi uma atitude polêmica, você não era obrigado a saber, nas quase 2 horas da madrugada, um grupo de fanáticos resolveu agredir fisicamente o meu irmão. Eu estava dormindo em casa, não foi na minha casa, foi na casa do meu irmão,
e a minha cunhada me ligou dizendo que estavam matando o meu irmão e descreveu a cena. Quando eu não uso segurança, eu dirijo meu próprio carro, a vida inteira foi assim, e eu corri para lá. Quando eu cheguei, eu vi exatamente a cena que ela me descreveu. Meu irmão isolado no meio de um grupo e ali a sensação de que as pessoas já tinham jogado coisa nele e tal. Naquela hora até ele já tinha conseguido acalmar as pessoas. Eu não vi isso, e você sabe como é. Claro. O meu irmão mais novo é uma pessoa que é um filho depois que o nosso pai morreu. E eu então cheguei espalhando brasa e qualquer pessoa que não soubesse o que aconteceu antes tinha todo o direito de me censurar, claro. Lembrando que aquilo foi numa época que eu não carregava nenhuma responsabilidade pública, eu apenas corri ali para defender o meu irmão, e não se preocupe, não ficou mancha nenhuma. Mas deixa eu lhe agradecer a oportunidade que você me deu, né? E eu lhe digo a você, olha, nós examinamos hoje problemas gravíssimos do Brasil, mas eu diria a você aquilo que está num livro meu, né, e que é muita convicção minha. O Brasil, entre 1945, agora eu vou puxar, e 1980, é o país que mais cresceu no mundo. A China ainda precisa de uns 15 anos para tomar o recorde do Brasil. Nós crescemos quase 7% ao ano, em média. Dava tudo certo no Brasil. Bossa nova, cinema novo, que é a tua arte, né? Cinema novo, né? Bicampeão de futebol, 58, 62, Esté Bueno, campeão de tênis, Éder Joffre, campeão de boxe, sabe? Para onde olhasse, o Brasil dava certo, a gente acreditava em nós, nós nos acreditávamos uma nação que o mundo inteiro admirava de verdade. Tom Jobim, João Gilberto, Garrincha, Pelé, sabe? Para onde você olhasse, tudo dava certo. E, de repente, o país despenca e viram esse ambiente de ódio, de redução. O que aconteceu se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo? O chão, hoje, é mais generoso do que era na época, porque na época a gente não conhecia o pré-sal, que é essa montanha de bilhões de dólares que está no nosso subsolo e debaixo das águas territoriais brasileiras, que tem 20 trilhões de reais aí, dinheiro suficiente para transformar o Brasil numa grande sociedade de classe média, acabar com essa miséria, com essa humilhação, com a violência que desencaminha os nossos jovens, né? Fazer uma escola emancipadora da criançada, escola em tempo integral, que a gente já faz aqui no Ceará, para mais da metade da garotada, e a gente tem convicção de que funciona. Então, se o chão é mais generoso do que era, o céu abençoado é o mesmo, e o povo ainda está melhor qualificado do que era na época, o que está acontecendo com o Brasil? Sabe, o que está acontecendo? É a política. Mas veja, a política é a linguagem da democracia. Por isso, a gente proteger o direito do povo, votar, transformar a política num diálogo de diferentes. Por isso, eu te agradeço de novo. Né? Não precisa a gente pensar igual, não precisa a gente concordar, basta que a gente se respeite como, né, gente que está preocupada genuinamente com a sorte da nossa comunidade, do nosso povo, a gente vai achar o caminho. É com essa palavra de muita confiança do povo brasileiro que eu me despeço agradecendo a você. Vai dar certo, não tem a menor dúvida, é só um mau momento que nós estamos passando. Ciro, se cuida, cuide-se de tudo que de ruim possa vir aí. Olha, o Raimundo Fagner também me falou muito bem de você, que é um irmão que eu tenho na vida. Grande amigo nosso. Cuide aí da sua família, dos seus, que Deus te proteja e a gente se fala em breve. Fiquem com Deus. O programa... Amém. Sorte lá na sua luta. Obrigado. O programa Boa Noite volta na segunda-feira que vem com mais uma grande entrevista. Muito obrigado. Ciro, valeu. Tchau.